falar daquilo que é essencial na vida da igreja. E eu quero ser bem direto contigo e convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, lembrando que hoje é o primeiro culto que, mantendo todos os cuidados necessários da normativa, nós começamos ele com a possibilidade do presencial, damos as boas-vindas também aos que estão aqui, e ali nos é dito de uma forma muito clara, João capítulo 16, porque não existe igreja sem o Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos e mencionamos que o Espírito é consolador. Isso você tem no versículo 7. Jesus aqui está prometendo o Espírito Santo. E ele vai apresentar um outro aspecto. Versículo 8. Quando ele vier, o Espírito, convencerá o mundo. O Espírito é aquele que nos convence. Por que precisamos do Espírito Santo? Você, eu, nós, para sermos igreja, do que ele nos convence? Em primeiro lugar, ele nos convence do pecado. Versículo 9, do pecado, porque não crê em mim. Essa é a palavra de Jesus. Claro que o Espírito é aquele que nos convence de todo e qualquer pecado. Mas aqui é apontado o aspecto central do pecado de não confiarmos, não crermos em Jesus. Sem o Espírito, nós não conseguimos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor. Vai nos convencer da justiça, porque, versículo 10, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Mas Jesus só iria voltar ao Pai depois de cumprida a sua missão. E é na sua missão que a justiça de Deus acontece, ou seja, a punição do seu, do meu, do nosso pecado em Jesus Cristo. E disto o Espírito precisa nos convencer também, de que a justiça já aconteceu em Jesus Cristo. E olha que especial o versículo 11, nos convencer também do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, o Espírito nos ajuda a entender que Satanás, o inimigo, já está julgado, já está derrotado com aquilo que Cristo Jesus fez. Eu espero que o Espírito nos convença também nesta noite, e é em nome do Senhor Jesus que nós estamos reunidos, queremos cantar, queremos louvar. Que bacana que vocês podem nos conduzir hoje à noite, e nós vamos ouvir, aprender com eles, inicialmente uma canção nova, e que Deus receba também o nosso louvor. Poderoso, seja o centro do meu ser, me tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo.
Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Me tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei. Te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa. Que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, o teu altar, a tua casa. Que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo, tu és santo, Deus, tu és santo, tu és santo, Deus, tu és santo. Muito obrigado por nos apresentarem uma canção nova. Eu quero chamar aqui a Kathleen. É muito especial ver você sã e salva, assim como gostaríamos de ver a todos vocês, depois de tudo que aconteceu nesse fim de tarde de terça-feira, também na noite de terça para quarta, ainda manhã de quarta, os ventos fortes, enfim, muita coisa aqui na região de Joinville, mas mais forte em Garuva. E é bom ver você bem, o Guilherme aí junto também. Enfim, compartilhe um pouco conosco. Então, uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e a todos vocês que aqui estão presentes. Antes, um pouquinho, o Hans comentou de a gente trazer um pouquinho do que aconteceu ali em Garuva, justamente na tarde de terça-feira, por volta das 4h35. Eu sei que parece ser muito exato para falar, mas foi questão de minutos onde a gente viu a nuvem vindo, a gente tirou uma foto porque achou bonito e a gente nunca tinha visto assim uma nuvem tão escura e foi questão de minutos assim de conseguir fechar a porta e aí parece que o mundo desabou lá em Garuva. E justamente foram ventos muito fortes. Tanto que à noite, na terça-noite, eu e o Guilherme, a gente saiu um pouco para ver a realidade das outras pessoas, porque justamente na nossa casa chegou a destelhar, enfim, a gente entrou a água da chuva e caiu uma parte do forro da casa, mas está tudo certo. Ontem, na verdade, hoje à tarde, na quinta-feira, então foi colocado todo o telhado da nossa casa, ali onde a gente está. Mas na terça-noite, quando a gente saiu, assim, não tinha... foi muito estranho você ver uma cidade onde você olha, tem bastante verde, e literalmente tudo estava no chão, não tinha... Parece que toda a vida que tinha, ela foi embora. E daí, na quarta de meio-dia, que foi onde, de fato, cessou o vento, foi uma noite inteira de ventos constantes, onde
O que você escutava era árvore caindo, era telha caindo, era pessoas tentando correr, salvar alguma coisa, ou simplesmente os barulhos que você ouvia. E daí, na quarta de manhã, quando a gente saiu da nossa casa, quando cessou o vento, você vê daí a realidade total, né? Você vê a Assembleia de Deus fica muito perto lá de casa e, literalmente, ela estava clara, porque todo o forro, tudo, literalmente caiu. E O telhado todo, todo, inclusive, e, na verdade, levou parte da estrutura também. Então, de um lado você tinha paredes e do outro lado você não tinha paredes. E a gente até estava comentando com algumas pessoas, não tem uma casa que possa dizer assim, aqui não aconteceu nada. Então, 95% dos postes da cidade estavam no chão, ou estava quebrado na metade, ou postes caíram em casas. Teve pessoas que literalmente perderam tudo, que não tem absolutamente nada. Tanto que antes a gente estava comentando com o Felipe, e o colega dele de trabalho, hoje, que o pessoal se reuniu para limpar as empresas e tudo mais, ele olhou assim para ele e falou assim, você dormiu também contando estrelas? Daí o Felipe falou, não, que na casa dele não saiu telhado nem nada e tinha laje. Daí ele falou assim, lá em casa não tem telhado nenhum e essa noite eu só conseguia contar as estrelas, porque eu não conseguia dormir. Então, essa é um pouquinho da realidade do que as pessoas estão passando lá, né? Hoje a gente ajudou algumas pessoas a colocar telhas nas suas casas. E, assim, de forma geral, todo mundo ainda não entendeu muito o que aconteceu. Está todo mundo muito perdido, assim, ou tentando se recuperar ali onde dá, né? E, então, se você me permite, nós estamos gravando na quinta noite, né? Então faz 2 dias, e essa de fato foi minha impressão ontem, quando eu fui a Garuva, de que as pessoas nem estavam ainda, elas estavam meio aéreas, né? Não sabendo direito ainda a dimensão de tudo. O Hans é prova disso, que ele chegou lá em casa, a gente passou a noite de terça para quarta-feira debaixo da nossa mesa, a gente colocou um colchão ali, porque era o único lugar que a gente se sentia seguro, porque não tem laje onde a gente mora. Então, assim, talvez foi a realidade de muitos, que a gente foi debaixo da mesa, porque era o único lugar que a gente sabia que não ia cair nada na nossa cabeça. Então, essa é um pouquinho da realidade do que as pessoas estão vivendo, sabe? E todas as empresas, tudo, assim, são poucas que retornaram, ou, na verdade, nem tem como retornar, porque a previsão de energia elétrica não se sabe. Então, a gente está sem sinal de telefone, sem nada, a gente literalmente só existe lá no meio, né? Então, quando a gente quer algum contato com alguém, a gente vem até Joinville, manda mensagem, carrega celular. A gente trouxe as nossas comidas aqui na missão, porque a gente ainda teve essa possibilidade, mas tem muitas pessoas que a gente conversou, que no dia fizeram a sua compra, na terça-feira, e chegaram em casa, só colocaram as coisas dentro da geladeira. Mas, a partir do momento que caiu a rede, não tem muito o que fazer, né? Então, essa é um pouquinho da realidade das pessoas de lá. Mas, fora isso, a gente pode ver que também houve muita proteção de Deus. Porque no meio disso a gente não sabe de ninguém que chegou a falecer por causa disso, ali em Garuva, pelo menos. A gente sabe de algumas pessoas que se feriram, sim, mas nada muito sério, assim, nesse sentido. Então, a proteção de Deus e de ver que mesmo com esses ventos fortes, as pessoas também elas têm se ajudado, sabe? Hoje a gente viu, assim, tem gente que ajuda trazendo comida, tem outros que ajudam colocando telha, tem outros que ajudam a limpar vidro. Então, assim, de uma forma bem geral, o pessoal está se ajudando bastante. Mas, lógico que, assim, vai demorar muito tempo até tudo se estabilizar, talvez, ou criar forma de novo, né? Porque, literalmente, ficou sem forma a cidade. Esse é um pouquinho da nossa realidade que estamos passando lá. Você percebe, assim, um pouco a emoção na própria fala da Kathleen, né? Porque, com outros também que conversamos lá, as pessoas estão assustadas ainda 48 horas depois, né, de tudo que se vivenciou.
E nós queremos, de fato, apesar de tudo, como você falou, não se sabe de ninguém que ficou gravemente ferido, até aqui pelo menos, e nós queremos ter um momento de oração, e a gente precisa reconhecer como, de fato, nós dependemos do cuidado de Deus, né? Esse ano, assim, parece que é um desafio em cima do outro, e queremos nos confiar nas mãos do nosso Senhor, e convido você para nos acompanhar nessa oração. Pai, obrigado porque as pessoas podem estar bem no seu sentido físico. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada um que não foi atingido diretamente, mas Tu sabes também quantas perdas, quanto susto, quanto medo, quantas pessoas relataram de insônia e quanto receio há agora em Garuva, também em outros municípios do nosso estado, da região sul. Nós queremos, Senhor, pedir Tua misericórdia e agradecer por Tua proteção. Agradecer, Senhor, porque tens mostrado também a Tua presença em meio a tudo isso. Nós confessamos que temos nossas interrogações, questionamos tudo isso que está acontecendo ao longo desse ano, mas também queremos testemunhar de que Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano e queremos perceber como Tu tens o controle também das nossas vidas. E assim, queremos confiar agora a Kathleen, o Guilherme, toda a comunidade da MEUC, de Garuva, da ISLB e todos, enfim, daquele município, que experimentem também, por meio de mãos generosas, mãos amigas, o Teu cuidado, o Teu amparo, a Tua presença, e que nós também sejamos sinal dessa Tua presença. Obrigado pela proteção aqui em Joinville, apesar de todo susto, e confiamos também aquelas pessoas que em outros municípios perderam pessoas amadas. Conforta, consola. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E pela vida, pelo cuidado, nós queremos louvar a Deus, né? E é só a Ele que podemos nos direcionar também em momentos como estes. Obrigado, Kathleen, pelo partilhar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar.
Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegar ao reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Perdão, galera, erros técnicos aí. Me derramar. Eis-me aqui,
e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Legal, Tiago, Mateus, Helena e Rebeca, é bacana ter vocês dos jovens aí, com o louvor jovem, e a gente também quer dizer que foi muito bacana o que vocês organizaram há 2 semanas, né? O Milk Burger, da forma como aconteceu, num formato novo, num momento novo, né? Drive-thru, e a coisa funcionou, e agradecemos também a vocês que participaram. Rebeca, fala para nós quantos lanches foram vendidos, mais ou menos, que valor se arrecadou, compartilha aí conosco. Foram vendidos mais de 200 lanches, para dizer bem por cima, assim, que agora eu não lembro bem certinho. E a gente teve um lucro líquido de R$ 2.400. R$ 2.400. Então, nós agradecemos a todos que participaram, né? E você pode dizer um pouco para nós o destino desse lucro, o que vocês pretendem fazer ou vão fazer? A gente já fez. Certo. A gente, esse ano, por todas as dificuldades que todo mundo está passando, por conta principalmente da pandemia que deu e das dificuldades que a gente sabe que algumas entidades, algumas ONGs que a gente ajuda também passam durante o ano todo, a gente decidiu ajudar a Ecos e o Serene e doamos R$ 1.000 para cada uma das entidades. Que bacana, olha, isso nos alegra, saber assim que os jovens têm, né, você leva isso para o grupo de jovens, você faz parte da liderança, nós como comunidade nos alegramos que vocês têm esse olhar, que entendem o momento e que também estão junto nas causas nobres aí que envolvem as vidas, e vocês todos que participaram, muito obrigado. Nós entendemos que isso é ser igreja, entendemos que é uma igreja voltada às pessoas, mas para ela estar voltada às pessoas,
ela tem que estar muito bem firmada no fundamento. E sempre de novo, se ouve rumores, não sei se você também está ouvindo nesse momento de que, olha, acho que vai ficar difícil para os cristãos, olha, estamos nos aproximando aí de um período de perseguição, pelo menos alguns entendem, há indícios de que não teremos mais tanta liberdade de expressão. Duas coisas eu quero dizer para você. Primeira, Jesus nunca prometeu que os seus seguidores não passariam por perseguição. Eu não sei de onde nós tiramos a ideia de que não podemos ser perseguidos. Segunda, a questão de que rumores, desde os tempos bíblicos, também fizeram parte. Eu não vou entrar tanto em perseguição, mas em algo que pode nos dar segurança para esse momento, a partir daquilo no que a igreja está fundamentada e assim a nossa história. Se nós agora descobrimos de que somos igreja independente de paredes, de construções, mas que somos igrejas pela fé, as pessoas na época da crucificação de Jesus Cristo também espalharam alguns rumores. Os religiosos que não gostavam de Jesus, olha que interessante, assim que Jesus foi crucificado, a Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 27, que os religiosos chegam diante das lideranças e dizem, aquele mentiroso, referindo-se a Jesus, disse, depois de 3 dias irei ressuscitar. E assim fariseus e sacerdotes pedem a Pilatos, vão montar uma guarda. E o túmulo é lacrado, o túmulo de Jesus, uma guarda é montada para evitar de que o corpo seja roubado e haja rumores. Os discípulos poderiam inventar que ele ressuscitou. Ressurreição. A base da nossa fé, o pontapé inicial da igreja cristã. E por isso, nós queremos, nesse mês, de uma forma bem especial, olhar o livro de Atos. Eu convido você que está aqui presente também, a acessar, a abrir a sua Bíblia. No livro de Atos, lá no início, nós vamos olhar os primeiros versículos. Eu vou ler hoje na versão mais clássica, na Almeida Revista e Atualizada, acompanhe na sua, veja as diferenças, já vai aprendendo assim também. Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, a história do início da igreja cristã. Enfim, o autor Lucas começa, versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Olha que interessante, Lucas vai introduzir o livro de Atos dos Apóstolos, falando da mensagem de Jesus e falando da base disto, que é a sua ressurreição. Porque ele vai falar assim como ele foi elevado às alturas, ou ele parte deste princípio. Quero voltar com você à reflexão dos rumores. É muito interessante, porque ser igreja não depende de rumores. Ser igreja de Jesus Cristo não depende de ideias ou daquilo que as pessoas pensam ou acham, porque não tem nada a ver com nossas iniciativas ou com nossos ideais, inclusive.
Mas ser igreja é Deus abrindo a porta para gente comum, como você e eu, como nós, para podermos fazer parte, podermos ser inseridos de uma forma muito consciente dentro da história que Deus tem com a humanidade. Deus tem uma história com a humanidade. Deus não desistiu dela. Não. Mesmo lá no contexto de Noé, quando Deus pensa, puxa, arrependido de como tudo andou, Deus tem uma história com a humanidade. E aqueles que são a igreja são convidados, todo ser humano faz parte, mas os que são igreja, os que creem em Cristo, são convidados a participar dessa história, não apenas de uma forma consciente, mas ativa também. Você tem receio de ressurreição? Pois bem, os primeiros, achando que eram rumores, que não eram adeptos de Cristo, eles tinham receio da ressurreição. Você pode ter segurança e certeza a partir dela. Porque o mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 28, vai dizer que após a ressurreição, então como havia guarda, os guardas retornam àqueles que os contrataram, aos sacerdotes, à liderança e falam. E o que vai acontecer? A liderança judaica suborna esses guardas para eles inventarem a história de que os discípulos, enquanto os guardas dormiram, apareceram, roubaram o corpo de Jesus e depois inventam uma história de ressurreição. Você percebe? Desde o primeiro dia, daquilo que é a base da nossa fé, tem pessoas que querem tirar o crédito. Tem pessoas que, inclusive, desde o início, pagaram dinheiro para calar a verdade, desde o princípio. Mas hoje nós estamos reunidos de forma virtual, alguns presencial, porque estamos baseados na fé, nessa ressurreição de Jesus Cristo, que é a vitória sobre o último e maior inimigo, sobre a morte. É a vitória sobre Satanás. É a segurança de toda a humanidade que crê. E mesmo que uns e outros quiseram fazer calar, não conseguem. Ou seja, eu não sei como vai ser o futuro, mas a você que talvez tenha receio de perseguição, desde o início, cristãos são perseguidos. A verdade de Cristo tenta ser ocultada, mas nada é capaz de fazê-lo, porque a vitória de Cristo é tão real, tão segura e tão concreta, que está consumada. E nós podemos, sabe, nós podemos agora testemunhar que, apesar de coronavírus, nós podemos testemunhar, talvez, a partir de pressão de um governo, de outro. Às vezes a gente tem receio dessa história de Estado laico, não sei o que mais. Nada cala a esperança na ressurreição. Nada pode acabar com isso. Mas como? É só nos afirmarmos e todo dia repetir, eu creio na ressurreição. Não, Lucas vai continuar dizendo, eu continuo a leitura de Lucas 1 a partir do 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não nos compete. Mas o que nos compete?
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que nos compete? Por que podemos estar seguros? A promessa aqui dada em Atos 1 é cumprida 10 dias depois no que nós temos relatado em Atos 2. O envio do Espírito Santo sobre todo aquele que é povo de Deus, sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus. Aliás, sem o Espírito Santo, como já falei no início, nós nem poderíamos ser igreja, nós nem poderíamos crer em Jesus Cristo. Mas olha o que vai dizer aqui: o Espírito vai ser derramado e teremos poder para nos vangloriarmos, poder para fazermos o que queremos, poder para nos livrarmos das dificuldades de uma perseguição, de qualquer situação, de coronavírus. Não, poder para testemunharmos. É essa a promessa. O Espírito será enviado e então, no poder do Espírito, podemos ser testemunhas. Ali aonde estamos, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, Joinville, Garuva, arredores, mais longe, ou ali aonde Deus te enviar, ou aonde Ele te permitir um dia estar. Eu sei que você está com vontade de viajar, de passear, e cada um está na sua Jerusalém nesse momento, né? Mas poder para testemunhar a partir do Espírito Santo. O texto, para mim, ele traz a ideia de que, tanto com palavras, mas também com atitudes, a partir do Espírito Santo que habita agora a igreja, o povo de Deus, é como que pelo nosso jeito de ser, a nossa vida seja uma flecha que aponta para Deus, que dá glória a Deus e que reconhece em Jesus Cristo, o ressurreto, o Senhor. Sabe, é quando você pode ajudar uma pessoa com mais de 60, que agora é recomendado não sair e precisa de ajuda, e você faz isso, mas você faz isso não para aparecer, você faz isso não porque se sente obrigado, você faz isso não porque está constrangido, você é mais novo, seu vizinho mais idoso, mas você faz isso por causa do agir do Espírito Santo na sua vida, para glorificar a Deus, por gratidão pela ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a ideia. E aqui nós temos que entender que a gente não pode fazer isso por nosso espírito, mas é a partir do Espírito Santo que a nossa vida, por completo, só a partir do Espírito de Deus em nós, é que a nossa vida pode ser um testemunho vivo. Você conhece não cristãos com atos de bondade e de generosidade, não é verdade? Mas generosidade, bondade, amor vivido, que aponta para Deus, que glorifica a Deus, só a partir do Espírito Santo na nossa vida. Senão, muitas vezes, é generosidade ou egoísmo mascarado de generosidade. Você sabe do que eu estou falando? E isto até os confins da terra. Os confins da terra deles, lugares distantes, eles nunca imaginavam, os primeiros discípulos, os apóstolos, de que o evangelho de Jesus chegaria aqui, porque eles nem sabiam que aqui existia. Mas o evangelho chegou para bem além do que eles imaginavam. Quem sabe seu confim da terra é alguém que você não imagina hoje. Quem sabe a pessoa que Deus vai colocar no seu caminho essa semana, para você viver o amor de Cristo ou falar do amor de Cristo, é alguém que hoje você nem se dá conta.
E eu acho muito interessante que nós, nas nossas meditações, nós estamos no contexto de ler Atos e de ler que os cristãos se apoiavam, se ajudavam, e é nesse contexto agora, não só de pandemia, mas da gente ouvir o relato da Kathleen, dos efeitos tão fortes e tristes desse ciclone em Garuva. Será que ali não pode ser o seu confim da terra, para ali você testemunhar do amor de Jesus de forma bem prática? Às vezes aonde até ontem você não imaginava. E, bem brevemente, os 3 últimos versículos que eu quero ler com vocês, 9 a 11, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O que você faria isso acontecendo? Imagina essa cena. Eu iria, como está descrito aqui, que os discípulos ficar olhando e sem muita reação. Como diz o 10, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, mensageiros da parte de Deus, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vocês subiu ao céu, virá do modo como o vistes subir. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a Igreja de Cristo, ela só continua sendo essencial se ela tiver a boa medida desse olhar para cima, mas vivendo aqui embaixo com os 2 pés no chão. E essa boa medida nem sempre é fácil. Por vezes a gente está fixo demais com os 2 pés no chão e só olha na horizontal. E outras vezes, quando a situação, principalmente quando está difícil aqui, não é? A gente olha para cima e diz: Jesus, volta. Por que geralmente só quando está difícil? Porque quando tudo está bem, a gente está tão preso aqui, bacana, a vida poderia ser para sempre aqui. Não, talvez você não é assim. Mas quando esses 2 mensageiros da parte de Deus dizem, como é que eles dizem mesmo? O que vocês estão olhando aí para cima? Muitos intérpretes desse texto, eles vão entender assim, que eles estão dando um chacoalhão nos apóstolos e dizendo: escuta, a história não terminou porque o Senhor de vocês foi levado para a eternidade, mas agora a bola da vez está com vocês. É Deus dando a mensagem e dizendo: o seu Senhor está entronizado na eternidade, bacana, então está contigo, está com você, está comigo, está conosco. É um convite para ação, para vivermos de forma prática, para partilharmos a nossa fé. E é isso que nós vamos ver na sequência do livro de Atos. Assim a igreja foi acontecendo. A história de Cristo é agora. Mas a história de Cristo que acontece agora, na boa medida, nós sempre de novo precisamos olhar para cima e alimentarmos essa nossa esperança de que Ele um dia vai voltar. A boa medida, olha para cima, um dia Ele vai voltar. A bola da vez está contigo, está comigo, mas não na tua força, nem na minha ou no nosso conhecimento, mas, como vimos, no poder do Espírito Santo, para podermos ser testemunhas de acordo desse Cristo. A bola da vez está contigo, comigo, mas não na nossa motivação, ou apenas naquilo que me dá vontade ou me agrada, mas impulsionados, porque apesar de que sempre tentam calar a verdade da ressurreição, é nela que nós estamos baseados. E por isso, é contigo que a história de Atos continua, comigo também, igreja essencial. Nós fazemos parte dessa história, porque é nessa realidade. É em Joinville, Garuva, enfim, Santa Catarina, 2020, que a história da igreja continua. E se você crê, você é convidado a fazer parte, apontando sua vida como uma flecha, para dar glória a Deus
por meio daquilo que você faz, você fala, enfim, daquilo que você é. E você? A quem Deus está te enviando hoje para você ser igreja? Eu quero convidar o pessoal do louvor, os nossos jovens que estão aí. É jovem, né? Senta lá no último. Os jovens que estão aí. E queria dizer, é bem especial ter vocês aqui com a gente. E nós vamos cantar até os confins da terra. Pensa qual é a pessoa que é o seu confim nessa semana ou nos próximos dias. Nós mencionamos aqui Garuva, a situação. Você sabe, estamos gravando na quinta-feira. Ainda eles mesmos não sabiam direito como dizer, como ajudar, mas nós vamos informando também e juntos queremos ser igreja para dentro desta realidade, ok? Cantamos e com isso, em seguida teremos uma palavra de oração. Os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar o meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Não poderia mais viver só para mim. Ser igreja é isto também. Não poder mais viver só para si mesmo. Quer orar conosco? Pai, nós te agradecemos porque Tu nos chamas para uma vida significativa. Uma vida para além de nós mesmos, mas uma vida que precisa estar baseada na ressurreição. Que precisa ser vivida a partir do agir do Teu Espírito Santo. Senão nós voltamos
ao habitual egoísmo e uma vida que quer estar focada na esperança da tua volta, mas que a partir dessa esperança vive de forma bem concreta a realidade, por mais desafiadora que é. Tenha misericórdia da nossa nação diante de tudo que vivemos, das inseguranças, incertezas e crises nas mais diversas áreas, Senhor. Clamamos tua misericórdia. Clamamos também o teu consolo, amparo, todos aqueles que perderam pessoas nas últimas semanas, também por causa de coronavírus ou outras situações. Nós pedimos pelo nosso sistema de saúde, pedimos pelas pessoas da nossa comunidade e tantas outras que trabalham na área da saúde. Fortaleça. E em todos os outros setores onde há insegurança, Senhor, a gente cada vez mais percebe o quanto dependemos e precisamos uns dos outros. Por isso, obrigado pela realidade do corpo de Cristo, Senhor. E nós queremos pedir que abra os nossos corações e que nossas mãos e pés se prontifiquem para ir em direção àqueles que Tu colocas no nosso caminho. Assim, nos confiamos a Ti também diante da nova semana. Em nome do Senhor Jesus, ressurreto, que venceu, é que oramos. Amém. E que esse Senhor que é vitorioso te abençoe, te guarde e te dê segurança e renove também a tua esperança. Eu quero só deixar brevemente algumas possibilidades para você. Você que não recebe as meditações diárias, quer recebê-las, pode fazer contato na nossa secretaria ou comigo pelo WhatsApp, que a gente te inclui também. Desafiamos você para continuar na leitura diária, Atos ao longo deste mês, amanhã capítulo 8, e também você que quer participar conosco dos estudos bíblicos, quartas à noite, 20 horas, tanto por WhatsApp como também pelo Google Meet, são oportunidades. E a gente percebeu que é bem tranquilo dentro das normativas participar aqui das gravações, então se você quer, inscreva-se na secretaria na próxima quinta-feira, às 20h30. Nós estaremos aqui. A gente sempre fala, é mais do que gravação para nós. Para nós é momento de culto também. E você é convidado para estar junto. Boa semana. Deus nos abençoe. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter,